dessa semana, pessoas e organizações elas estão se movimentando no sentido de chamar a atenção, criar consciência quanto ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, porque esse é um crime muito comum também em nosso país e que, segundo a ONU, né, como eu já disse para vocês, é o terceiro crime com maior rentabilidade em todo o mundo. Ora, isso é porque ele acontece de uma maneira muito forte, sem dúvida nenhuma, né? E aí, para ser o terceiro crime mais rentável de todo mundo, né? Isso deve ter uma rede internacional, toda uma estrutura montada. É possível se identificar essa rota do tráfico aqui no Brasil, do tráfico humano? É bem visível, eles são bem camuflados. A gente tem estatísticas de que cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas são traficadas por ano, gerando uma renda, um lucro de 32 bilhões de dólares. O que me assusta é como que não consegue pegar essa linha de tráfico, como que não consegue ser mais efetivo, porque 32 bilhões é uma cifra muito alta e é basicamente camuflado, é pouco que consegue se pegar. Hoje pela internet tem muita coisa da Polícia Federal agindo em cima de sites e coisas do tipo, mas ainda é bem difícil combater, é bem camuflado, é bem maquiado, é um desafio para as nossas autoridades. Uhum. Algum movimento da justiça no sentido de identificação, de tratamento disso? Bem, o projeto está acontecendo, se não me engano, na OAB de Manaus. É um projeto para conscientizar também as pessoas de que há exploração e tentando evitar, assim, combater essas rotas. Uhum. Às vezes notificando as autoridades. Ou se não conseguir notificar a autoridade, ou por medo, ou algo assim, notifica a Comissão de Direitos Humanos. Ela vai atuar, vai ajudar firmemente. Uhum. Tanto no Rio quanto em qualquer estado. Uhum. Existe algum perfil específico, por exemplo, na ação do tráfico de pessoas, algum tipo de... Se a gente pudesse, assim, dar uma dica para a família, para a própria pessoa que possa vir a ser envolvida numa ação de tráfico humano, como é que acontecem os convites, como é que acontece, eu vou chamar assim, do recrutamento dessa pessoa, criança ou adulto, para a questão do tráfico humano? No caso de uma mulher adulta, mais ou menos a idade entre 22 e 29 anos de idade, e elas estão sempre numa situação de muita carência e principalmente na área econômica, são muito pobres, de regiões muito pobres, então o aliciamento é feito com propostas de emprego como modelo, por exemplo, essa proposta, às vezes para trabalhar em restaurantes também, às vezes para trabalhar como dançarinas profissionais. Então eles trabalham muito nessa linha, oferecendo uma vida melhor em países longe daqui. Mas isso acontece dentro da própria cidade também, não só internacionalmente falando, mas dentro do próprio estado, da nação brasileira, acontece isso também. Quando entra numa situação de pobreza maior, existe aliciamento até por troca de comida. Existem pais que vendem seus filhos, principalmente nas regiões onde tem muitos caminhoneiros, vendem por 1 quilo de feijão, por um prato de comida. Isso ainda acontece nos nossos dias. Uhum. Uma pessoa que ela sai do país ou ela sai da sua cidade, vai para outra cidade, envolvida nessa questão, né, do tráfico, ou para uma exploração sexual, ou mesmo para um tipo de trabalho escravo, quais são os órgãos aos quais ela pode recorrer, ou no exterior, ou num contexto da própria cidade? A própria polícia ela pode procurar também. Ela pode procurar para procurar uma ajuda. Se ela perceber que está sendo explorada, às vezes com falsas promessas, por exemplo, se ela foi seduzida anteriormente, vai para um outro país, antes de ela tentar viajar, ou os pais, por exemplo, verificam essa promessa, fazer uma averiguação. Verifica, por exemplo, promessa uma criança, por exemplo, um homem, sexo masculino, promessa de que vai ser jogador de futebol. Procura se informar, liga para o clube, ou verifica qual é o clube que vai fazer o teste com ele, verifica se é real, e não cria expectativa. Não deixe expectativa para a criança, você vai se tornar com certeza.
Se alguém promete alguma coisa, não existe garantia de que a pessoa é. Já tem que desconfiar nesse sentido. Mas normalmente deve ter uma rede aí estabelecida, né? Que vai dizer assim, não, você vai ligar, papapá. Você vai ligar, vai ter alguém lá que vai te dar garantia, vai fazer aquilo parecer uma realidade muito firme, né? Muito garantida. Mas aí a pessoa chega lá, ela está submetida a esse tipo de trabalho. Eu sei que existem muitas organizações até cristãs que buscam dar apoio, que buscam trabalhar e repatriar essas pessoas, mas teria algum formato, algum organismo que essa pessoa pudesse, se foge, etc. A embaixada do seu país, se houver no país, claro, sua embaixada. É muito mais fácil, porque aquilo ali é a sua casa, na verdade. Perfeito. O que é o Projeto Liberdade, pastor? O Projeto Liberdade, ele iniciou na Copa do Mundo, em 2014, onde nas 12 sedes da Copa do Mundo foram estabelecidas salas de oração com o foco de alcance e combate ao tráfico sexual. Então, ele foi iniciado pelo Ministério Exodus Cry, que é uma organização que combate o tráfico sexual em todo o planeta, em todas as nações. Eles têm frentes em vários lugares e atuam principalmente em Kansas City. E eles estabeleceram essas 12 bases missionárias nas 12 sedes, e a igreja da cidade, de cada local, se reunia ali para fazer turnos de adoração e intercessão, e nos finais de semana eles iam às ruas alcançar essas meninas. Aqui no Rio de Janeiro funcionou e está funcionando na região da Vila Mimosa, ali na Praça da Bandeira. Há 1 ano já estamos ali, temos um prédio alugado, onde nós funcionamos com turnos, ações de intercessão, adoração e com os trabalhos sociais de alcance com essas meninas. O Projeto Liberdade está completando 1 ano agora, né, aqui no Rio de Janeiro, e de todas as outras sedes da Copa, o Rio de Janeiro é o único projeto que ainda está caminhando. Ele funciona com a ajuda e parceria de membros de várias igrejas da cidade, pastores e líderes. Estamos fazendo uma parceria com a Jocum, que é os Jovens com uma Missão, que é uma agência missionária também que está apoiando a gente, principalmente para os Jogos Olímpicos, onde a gente vai estar recebendo gente de todo o mundo na nossa base para poder ter ações mais efetivas combatendo o tráfico sexual. Então, o Projeto Liberdade, na verdade, ele visa unir essas duas frentes: a oração, a intercessão e o trabalho de justiça social. É isso que a gente pensa. Quando a gente olha nas Escrituras, e aí eu estou falando pelo meu lado, o lado teológico do assunto, quando nós olhamos nas Escrituras e você vê a palavra injustiça, você vai encontrar a palavra intercessão ao lado. Porque o único meio de combater a injustiça é quando nós clamamos a Deus por uma intervenção. Então, essas ações que acontecem é injustiça que está acontecendo na Terra. Então, a gente tem ações práticas como Dia da Beleza, como almoços que nós oferecemos para essas meninas, os evangelismos, nós vamos até o local de trabalho, abordar, criar algum relacionamento, mas tudo isso com uma base muito forte de intercessão que acontece ali todos os dias na nossa base, com equipes de várias igrejas diferentes. Então, a gente acredita que a injustiça, ela precisa de ações práticas, mas ela precisa muito dessa base da oração, porque a injustiça tem a ver com a iniquidade, com a maldade do homem, e só Deus mesmo para mudar essa situação de injustiça na nossa cidade e principalmente naquela região conhecida como Vila Mimosa. Muitas vezes a gente tem visto, né, quando a gente está aqui falando, especialmente da exploração sexual, isso funcionando como um mecanismo de sobrevivência, de ganhar mesmo, né, de poder conseguir dinheiro para atender necessidades, às vezes não só de subsistência, mas de beleza, de roupa, de não sei o quê, né, é uma certa ilusão. As mulheres, elas se percebem nessa exploração e elas querem sair da exploração, ou esse também é um trabalho de conscientização em cima das próprias pessoas exploradas? Como é que funciona isso? Com certeza elas não estão felizes fazendo o que estão fazendo, por mais que
muitas vezes elas tentam passar essa imagem. Mas como a gente tem contato pessoal e a gente conversa nos bastidores, a gente vê que há uma destruição emocional, física. É terrível o que elas estão passando, elas não querem, elas não conseguem sair, por mais terrível que seja, cria-se uma dependência até mesmo emocional e social, porque a maioria delas nunca aprendeu nenhuma outra profissão. A única coisa que elas sabem fazer para ganhar dinheiro é a prostituição. Então elas não conseguem se imaginar fora daquele contexto, elas não conseguem se imaginar fazendo outra coisa. Então, além de criar um apego emocional, cria-se também um apego financeiro, porque é a única coisa que ela tem para fazer na vida para ganhar dinheiro. A maioria com filhos, muitos filhos, precisam sustentar suas casas e elas não sabem fazer outra coisa senão a prostituição. Então, com certeza, elas querem sair dessa situação. Há uma estimativa de que uma garota de programa, ela volta 7 vezes a se prostituir até conseguir finalmente ficar livre disso, né? E existem situações que tem a filha, tem a mãe, tem a avó, uma geração inteira vivendo da prostituição, que não consegue sair desse cativeiro. Então, assim, com certeza há um desejo forte, mas elas não conseguem ver perspectiva. E isso é um pouco do trabalho que a gente faz, de tentar dar um pouco de perspectiva para elas de que é possível viver em liberdade. Por isso o nome Projeto Liberdade, para que elas sejam livres dessa injustiça que acontece. É possível a gente considerar que ações, no momento em que o próprio governo brasileiro também se sente mobilizado aí, ou provocado a reagir, a enfrentar essa questão, né, do tráfico humano, discutem-se novas leis ou discutem-se alguns mecanismos que possam garantir um recrudescimento, quer dizer, um encurtamento desse tipo, desestimular, né, os traficantes? Ou... Assim, atualmente está tramitando, se não me engano, na Câmara ainda, está na Câmara, uma reforma do nosso Código de Processo Penal. Ele já está para ocorrer há muito tempo já, o nosso código já é antigo, 1920 praticamente. Então, acho que com a nova mudança pode ser um jeito mais fácil de combater, talvez aumentando a pena, ou quem contribuir também juntamente. Até o caso, acho que até seria, minha opinião mesmo, acho que se legalizasse de certa forma a prostituição, poderia combater isso também, uma forma de combater, uma vez que ela não criaria esse vínculo com o próprio cafetão, por assim dizer, por conta própria. Mas aí cria-se a expectativa dela poder arranjar outro emprego, mas ela não tentar romper essa dependência que ela vai ter do próprio cafetão, por assim dizer. Você é a favor da legalização só como meio de combater? Acho que se você criar quebrar essa corrente, dizer, tá, você quer trabalhar como prostituta? Pode trabalhar, mas você pode fazer outras coisas. Mostrar este caminho. Sabe que eu acho que, me perdoe o comentário, doutor, mas eu acho que o diabo, ele tem assim, ele está incansável, né, nesse processo de legalização de algumas situações como o caminho de solução, né? Legaliza que resolve, né? E a gente vem com a questão da prostituição, do aborto, disso, do uso da maconha, do não sei o quê. Parece que legalizar se tornou a palavra de ordem para garantir que a gente consiga enfrentar problemas como esse, tão crítico do tráfico humano. O que o senhor pensa a respeito disso, pastor? Na verdade, assim, na minha experiência, e assim, não estou falando só pela minha perspectiva, a minha cosmovisão, que é bíblica, obviamente, por ser um cristão, então eu tenho uma visão bíblica dos fatos, mas na prática, a legalização da prostituição, na verdade, vai abrir uma porta maior para o tráfico sexual. Por exemplo, países como a Holanda, onde isso é legalizado, o governo está revendo essa situação, porque na verdade foi o que a gente chama de tiro no pé, né? Na verdade o tiro saiu pela culatra, ele não deu certo, porque a prostituição ilegal, porque tem a prostituição legal, que é aquela que funciona num bairro familiar, onde 6 horas da tarde a cabine sobe com as mulheres, você põe o dinheiro, a cabine levanta, você entra. Então na Holanda funciona assim, então é comum você ir nesse bairro e ver pais de família com um carrinho de bebê passando nesse bairro. Então
tem essa prostituição legalizada, mas abriu-se a porta, porque o convite é feito para trabalhar como prostituta legal, né? Mas quando chega lá, ela é submetida a trabalho forçado sexual. Então, na verdade, eu não consigo ver isso pela estatística dos países que aderiram, como a Holanda acho que o nosso paradigma de como isso é um fracasso total de degradação moral na sociedade que leva a esse ponto. Então, assim, na minha ótica, o que eu penso é que a questão da prostituição, ela está enraizada num pensamento cultural na nação brasileira. A forma como o homem se relaciona com a mulher, como ele olha para a mulher, isso tudo influencia o tráfico de humanos. Por exemplo, se você for ver uma revista ou uma propaganda de iogurte, você vai ver uma mulher seminua sendo apresentada como um produto. E os homens crescem olhando mulheres como produtos a serem consumidos. Então, uma geração inteira se levanta de meninas querendo usar roupas hipersexualizadas e sensuais, porque elas querem ser desejadas pelos homens e de forma precoce. Verdade. Isso está na raiz do pensamento da cultura brasileira. E é esse o espírito do tráfico de humano. Mulheres são um produto a ser consumido. Eu pago para consumir. É verdade, então, é verdade. É mais ou menos assim. Eu fico pensando que um caminho de legalização, doutor, talvez vai só mudar o tipo de crime, né? Se não for a exploração sexual, agora vai ser o trabalho similar ao escravo, né? Porque essa mulher, ela vai trabalhar mesmo lá como prostituta, escravizada, sem os seus direitos, ou sem a sua liberdade, efetivamente, sem a qualidade de vida, que é o que a gente considera, imagina, como a questão essencial. Queridos, eu já preciso fazer mais um intervalo, vou dar uma paradinha, mas eu volto para continuar conversando com vocês e queria entender se vocês têm alguma visão de quais são os países onde há uma maior incidência dessa questão do tráfico humano, né? As principais conexões internacionais e que precisam ser olhadas e serem cuidadas, até como uma sinalização para você que, se de repente recebe um convite de trabalho, de estudo, etc., poder ficar ligadinho e ter atenção para esse tipo de assunto. Tá certo? Intervalo. Eu quero